Olá! Seja bem-vindo à nossa live semanal de quinta-feira. Agora toda quinta-feira a gente vai ter live às 19 horas. Então esse é um espaço super especial para você, mamãe, que quer perder a barriga depois dos filhos, que quer fechar a diástase abdominal. E na nossa live de hoje a gente vai estar falando sobre os 3 erros que te impedem de perder a barriga estufada. Então, a gente vai começar justamente com esse conteúdo para que você consiga se situar no que você está fazendo de errado, por que a sua barriga não voltou depois dos filhos. Então, o conteúdo da live de hoje vai ser riquíssimo e eu já queria dizer para você, mamãe que está vindo aqui, que está chegando aqui, que se você conhece outras mães que também precisam perder a barriga depois dos filhos, que nem sabem que tem diástase abdominal, clica nessa setinha, ó, que vai pro lado e encaminha essa live para ela, porque ela pode ser muito útil, tá bom? Para que ela de fato consiga ver um resultado acontecendo no corpo dela. Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Meu nome é Neise Santiago, sou fisioterapeuta, sou especialista em diástase abdominal e trabalho ajudando mães a fecharem a diástase abdominal e também perderem a barriga depois dos filhos. E o tema da nossa live de hoje é os 3 erros que te impedem de perder a barriga estufada. Então já quero dar aqui muito boas-vindas a todas as mamães que já estão entrando. Então, Gris, Vila, Roel, seja bem-vinda. Marilene também, Ana, Raíssa, seja bem-vinda e as demais mamães também. Gente, durante a live, se você tiver qualquer dúvida, clica nessa bolinha que tá com ponto de interrogação, tá bom? Então, às vezes a gente vai trazendo aqui os conteúdos da live e as mães vão tendo dúvidas e vão escrevendo nos comentários. Pode ser que eu veja a sua dúvida e consiga te responder durante a live, mas pode ser também que, enquanto eu tô dando aqui o conteúdo, eu simplesmente não vejo a perguntinha que você colocou. Então, se durante a live você tiver qualquer dúvida, é só você colocar nessa bolinha com pontos de interrogação, tá bom? Se tiver alguma mamãe aqui pela primeira vez, coloca aqui, ó, uma hashtag dizendo que você é novata. Se você é a primeira vez que está aqui no Instagram, se é a primeira vez que você está assistindo uma live minha, coloca aí, ó, hashtag novata, para eu saber que você está chegando aqui agora e a gente vai ter live toda quinta-feira durante o ano de 2023 inteiro. Então, se você quer perder a barriga depois dos filhos, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade. Vai ser um ano inteiro de conteúdo, gente. Impossível que você não veja o resultado acontecendo no seu corpo. Feche essa diástase abdominal, perca essa barriguinha, né, onde você continua com uma aparência de grávida. Outras mamães já estão junto com a diástase abdominal, carregando no corpo algumas disfunções, como dores na coluna, escapes de xixi. Então, a gente vai solucionar nesse ano de 2023, de uma vez por todas, essa diástase abdominal e esses incômodos, essa insegurança que a mamãe tem com o próprio corpo, a baixa autoestima também, que acontece muito, tá bom? Então a gente vai estar solucionando tudo isso com essas lives aqui em 2023. Então vamos lá, gente. Quais são então esses 3 principais erros que você deve estar por aí cometendo e é por isso que a sua barriga não volta depois dos filhos? Então, primeira coisa, pode parecer que você está fazendo tudo certo, né? Talvez você esteja aqui, tenha caído aqui no meu Instagram, Neise, eu quero fechar a diástase abdominal, quero perder essa barriga que ficou depois dos filhos, meu abdômen é alto, meu estômago é alto, minha barriga está estufada. E, como eu disse, pode parecer que você já está fazendo a coisa certa, pode parecer que você já está fazendo aquilo que você deve fazer. Então você pensa com você mesmo, poxa, eu estou me alimentando bem, eu estou fazendo exercício físico, estou fazendo exercício de cardio, ou seja, exercícios que têm um gasto calórico maior, estou até fazendo abdominal e não vejo um resultado acontecendo no meu corpo, eu não vejo que minha barriga está voltando depois dos filhos.
E eu quero dizer para você que existem alguns passos que você precisa seguir para que você de fato veja um resultado acontecendo no seu corpo depois dos filhos. E é muito engraçado porque eu vejo de fato muitas mães que estão se esforçando, que estão fazendo alguma coisa, que estão fazendo exercício físico, que estão fazendo dieta, mas não vem o resultado acontecendo. Inclusive, é isso que aconteceu com uma das pacientes. Eu recebo esse relato com várias pacientes minhas, tá? Então, eu já tive pacientes minhas que tinham diástase abdominal, o próprio médico disse para ela que ela tinha diástase, mas disse para ela que aquela diástase só era resolvida com cirurgia. Talvez você também já tenha ouvido isso. Olha, para fechar essa diástase, para a barriga voltar de novo para o lugar, somente com cirurgia. Inclusive, aconselhou essa minha paciente a não fazer nada, esperar uma segunda gestação e só depois da segunda gestação fazer um tratamento voltado para diástase abdominal. Pois bem, no intervalo de uma gestação para outra, para ela não ficar parada, porque afinal de contas ela acreditava que a diástase só iria fechar com cirurgia, ela começou a fazer muitos exercícios, dentre eles, quais exercícios? Abdominal tradicional. E ela não via uma resposta acontecendo na barriga, a barriga não diminuía. Foram 2 anos fazendo exercícios mais localizados para a região do abdômen e ela já chegava na academia dizendo assim: olha, o meu médico disse que eu tenho diástase abdominal. Então assim, ela não estava completamente sem conhecimento daquilo que estava acontecendo no corpo dela. Mas quando ela chegava na academia dizendo isso, que ela tinha diástase abdominal, os instrutores da academia diziam para ela: ah, você tem isso? Mas o que é isso? Algumas pessoas nem sabiam o que era. Mas o que é isso? Ah, o músculo que da frente da barriga afastou. Aí, o músculo da barriga afastou? Então é abdominal tradicional que você tem que fazer. E aí ela fez muitos abdominais sem resultado. Entrou numa segunda gestação já com uma diástase patológica. A gente vai estar vendo direitinho o que é isso aqui, se você ainda tem dúvida a respeito disso. E depois da segunda gestação ficou com a barriga bem estufada depois dos filhos. Foi quando então ela começou a entender que não era com determinados exercícios como o abdominal tradicional que ela iria conseguir perder essa barriga. E como eu disse para vocês, às vezes você acha que você está fazendo tudo certo, né? Inclusive esse é o tipo de relato que eu recebo das mães que me seguem aqui no Instagram. Então é esse tipo, essa mamãe aqui não é a minha paciente, tá? Mas é uma mamãe que escreveu pra mim aqui no Instagram. Ela falou assim, ó: já vi que quando fazia o abdominal, fazia um bolo na minha barriga. Tenho uma barriga muito alta, parece que tô grávida. Olha o que ela escreveu: faço atividade física e não resolve. Percebi que quando eu estava na academia, aumentava ainda mais a minha barriga. Deixa eu parar de compartilhar aqui essa mensagem. E talvez você esteja nessa situação, nessa circunstância. Talvez você tenha caído aqui acreditando que você está fazendo tudo certo. E você de fato está gastando energia, de fato você está se empenhando, mas essa energia, esse empenho que você tem investido na sua própria vida não tem trazido os resultados que você deseja. E hoje, gente, a gente vive num mundo, né? O mundo fitness, não é verdade? Aonde a gente tem exercício fitness para fazer em casa, aonde a galera ela quer fazer alguma atividade física, mas como eu disse para você, existem alguns passos que a gente precisa respeitar quando você, mulher, teve filhos. O corpo de uma mulher que teve filhos é completamente diferente do corpo de uma mulher que nunca gestou. Então, nós que tivemos filhos, e eu tenho 3 filhos, estou hoje com uma bebê que no dia de hoje está fazendo 5 meses, a gente precisa respeitar esse passo a passo, a gente precisa respeitar essas etapas. E o que eu acho engraçado é que falta muita orientação, né? Eu não sei se você, mãe que está aqui, as mães que estão aqui me digam com quanto tempo tem os filhos de vocês. Os filhos de vocês têm menos de 1 ano, mais de 1 ano, mais de 5 anos. Digam aqui a idade dos filhos de vocês. Porque eu acho muito engraçado que, assim, em pleno 2023,
com todo esse empoderamento feminino que a gente tem vivido nos dias de hoje, a gente ainda tem uma pobreza de conteúdo ou de orientação para as mães depois que elas tiveram filhos. Qual é o obstetra, né? Qual é o médico que te acompanha, que te orienta e diz assim, olha, depois que você teve filhos, você pode apresentar essa condição, que é a condição da diástase abdominal. Então, se você apresentar essa condição, se você vê que a sua barriga não voltou depois dos filhos, passou 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, a barriga não voltou, procura um fisioterapeuta, procura esse fisioterapeuta que trabalha com fisioterapia pélvica, porque ele vai te orientar, te dando as direções que você precisa tomar para perder a barriga, para fechar a diástase, caso isso aconteça com você. Então, eu não sei se você teve essa orientação. Eu não tive há 12 anos atrás, na minha primeira gestação, na minha segunda gestação, há 9 anos atrás, eu também não tive. E nessa minha terceira gestação, e eu tô com uma filha de 5 meses, eu também não tive nenhuma orientação sobre aquilo que eu deveria fazer com o meu corpo após os filhos, após o parto. Não sei se nessa terceira gestação eu não tive, porque o meu obstetra sabia que eu era fisioterapeuta, que eu trabalhava com fisioterapia pélvica, então já por ele saber isso, ele não me instruiu, ou se continua sendo uma conduta médica essa falta de informação para a mulher no pós-parto. E o que acontece é que a gente acaba cometendo muitos erros nessa caminhada, né, depois de ter filhos, justamente por uma orientação tão simples que poderia ter sido dada lá no seu retorno, né? Todas nós, depois que tivemos filhos, a gente retorna novamente ao médico para fazer aquela consulta depois, né, que ganhou bebê, seja as mães que tiveram cesárea para tirar o ponto da cesárea 10 dias depois, seja as mães que tiveram parto normal também para ver como está todo o processo ali de cicatrização também, quem teve alguma laceração na musculatura do assoalho pélvico. Nessa consulta, né, de pós-parto, essas orientações poderiam ser dadas, mas ainda existe existe falta de informação. E como eu disse, é aí que a gente acaba, né, cometendo esses erros que eu vou estar falando hoje aqui na live para vocês. Então, meninas, quais são esses 3 erros que estão te impedindo de perder a barriga depois dos filhos, de perder a barriga com esse estufamento abdominal? Então vamos lá. O primeiro erro que muitas mães cometem é esse: você não está conectando os músculos do abdômen que estabilizam e reduzem a barriga. Esse é um dos principais erros. Você não está conectando os músculos profundos do abdômen. Na verdade, é um músculo mais específico, o músculo profundo do abdômen, que faz com que a sua barriga volte e faz também com que você tenha estabilidade no seu corpo. Neise, que músculo é esse? E eu quero mostrar aqui uma imagem para você. Eu vou mostrar que músculo é esse. Vou apontar qual é o erro que a gente acaba cometendo, qual é o músculo que a gente acaba acionando muitas vezes e como a gente deve fazer para começar a acionar esse músculo que de fato vai fazer você perder a barriga depois dos filhos, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês. E nessa imagem aqui, a gente vê 2 músculos que estão aí na sua barriga. Então, a gente está falando aqui primeiro sobre o principal, a gente está falando aqui em primeiro lugar sobre o primeiro erro que você comete, e é por isso que a barriga não voltou, que a barriga continua estufada. Então, a gente está vendo aqui, gente, 2 músculos principais. O primeiro, que é o reto abdominal, que está aqui na sua direita, e o segundo músculo, que é esse, que você vê que é um músculo bem maior, que abraça a sua cintura, que começa aqui, ó, da parede do abdômen e vai até lá nas suas costas. Então, qual é a diferença desses 2 músculos? Por que a gente erra nesse processo? A gente erra nesse processo porque a maioria de nós, a gente acaba começando a trabalhar mais esse primeiro músculo fininho que está aí na frente da imagem, que é o reto abdominal.
Então, o reto abdominal, ele tem justamente essa função de fazer a flexão do tronco. Mas esse músculo não tem a função de fazer com que a tua barriga entre, nem tem a função de dar estabilidade ao teu corpo. Então a gente acaba trabalhando o músculo errado. E a gente trabalha o reto abdominal, né? Que é esse músculo que está bem na frente da barriga, que muitas mulheres desejam fazer com que esse músculo fique ali aparente, né? Então a gente fala assim, aquele abdômen trincado. Então a mulher, ela está trabalhando muito a musculatura errada, pelo menos não nesse primeiro momento, é o músculo que deveria ser enfatizado. Então, a gente acaba fazendo, a mãe, né, que quer perder a barriga depois dos filhos, que quer perder a barriguinha que tá com a aparência de grávida, ela faz, quando ela deseja fazer algum exercício, para a barriga, ela pensa logo em fazer o abdominal tradicional. E aí ela começa a fazer aqueles exercícios de flexão, ou então aqueles exercícios de bicicleta deitada no solo. E esses exercícios não vão te ajudar a perder a barriga depois dos filhos. Por quê? Porque o músculo reto abdominal, que é esse primeiro da imagem, esse fininho, ele não tem essa função, ele não tem a função de dar estabilidade, ele não tem a função de fazer com que a sua barriga, fazer com que os músculos que estão frouxos, os músculos que estão sem tensão, o reto abdominal não tem como papel principal gerar tensão nessa musculatura ao ponto da barriga voltar. E quem é que tem esse papel? É esse músculo que está aqui atrás, que já é o transverso do abdômen, que funciona como um efeito espartilho, como cinta modeladora. E é muito interessante, a gente está falando desse músculo que está aqui atrás, né? Que é o transverso do abdômen. É esse músculo profundo que você tem que acionar para perder a barriga depois dos filhos. Mas na maioria das vezes, não é isso que as mães fazem. E por isso elas erram, ok? E é muito interessante a gente observar que, por exemplo, o transverso do abdômen, ele tem algumas funções, que é esse músculo que vocês estão vendo à esquerda, ok? Na parte de trás. E é muito interessante que esse músculo transverso do abdômen, ele tem uma das funções dele é a evacuação. Então, não sei se eu queria que você começasse a perceber o seu corpo. Você perceba que quando você evacua, a sua barriga levemente contrai. Quem é que está exercendo essa função de contração para que você consiga evacuar? Esse músculo que a gente já viu ali, o transverso do abdômen. Uma outra função dessa musculatura tem a função de contrair quando você vomita. Então, eu não sei se vocês já observaram que enquanto você vomita, ou então é muito chato, né, gente? O vômito é uma coisa muito chata. Tem muito tempo que isso não acontece comigo, mas já aconteceu de eu vomitar tanto e da minha barriga ficar dolorida depois que eu vomitei. Isso já aconteceu com você? Olá, Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Então me diz, já aconteceu com você de você vomitar tanto, que depois você ficou com os músculos da tua barriga todo dolorido? Ou então, mães que são alérgicas ou então que têm crises de rinite, crises faringite, aonde tosse muito. Então eu tossi tanto que a minha barriga ficou completamente dolorida. Então quem é que produziu, que auxiliou nessa mecânica da tosse ou nessa mecânica do próprio vômito? Esse músculo transverso do abdômen. É por isso que você sente a musculatura dolorida depois que você vomita ou depois que você tosse. E se você também parar para pensar, pensa que todas as vezes que você tosse, agora aí mesmo na sua casa, coloca a mão da sua barriga e tosse 3 vezes, uma tosse assim bem forçada, tá? Coloca a mão na barriga, faz uma tosse bem forçada. Vê que a tua barriga vai entrar e vai ficar dura ao mesmo tempo. Pelo menos isso que deveria acontecer. Porque algumas mães que têm diástase abdominal estão com uma disfunção tão grande na barriga que quando tossem, a barriga, em vez de entrar, a barriga vai para fora. Porque existe muita fragilidade mesmo muscular.
Então faz isso aí comigo. Tosse, coloca a mão na sua barriga, vê se você sente a tua barriga entrando e ficando dura. Ó, ó, eu tô colocando a mão, ó, aperta bem aqui no meio da sua barriga, tosse e vê se você sente que ela fica dura. Ó, eu sinto que na mesma hora existe uma contração na minha barriga e agora aqui, ó, ela tá mole e agora na hora que eu vou tossir, ó, ficou dura. Por que isso acontece? Por causa da ação desse músculo que a gente deveria trabalhar, que é o transverso do abdômen. Ó, a Elaine disse aqui que quando ela tosse, a barriga vai para fora. Esse já é um forte indício da diástase abdominal, porque a tendência é a gente tossir e a barriga entrar, e não a barriga ir para fora, porque quem é que trava essa barriga ir para fora? O transverso do abdômen. Toda vez que você tosse, que você vomita, existe um aumento de pressão lá dentro da sua barriga. Então existe um aumento de pressão. Tossiu, a pressão aumentou. Então tossiu, a pressão aumentou, qual é a tendência? A tendência é a barriga ir para fora mesmo. Mas existe esse músculo que a gente estava falando, que é o transverso, que contrai. Quando você tosse, o músculo contrai. Quando você vomita, o músculo contrai. Quando você expirra, o músculo contrai. Quando você evacua, o transverso contrai. Para quê? Para que não exista pressão empurrando essa barriga para fora. Mas às vezes a barriga, a musculatura, tá? Ela tá tão fragilizada que quando você tosse, a barriga, em vez de músculo contrair, a barriga ela acaba indo para fora mesmo. Como eu disse, é uma das causas da diástase abdominal. É uma das formas da gente, de fato, testificar, afirmar que existe diástase abdominal. É no teste da tosse. Ó, a Elaine falou aqui, ó, sofro demais com isso. Então, Elaine, hoje aqui eu já vou te dar uma estratégia para você começar a recrutar essa musculatura do transverso, tá? A contrair, a gerar uma informação para essa musculatura, para que você comece a ter menos projeção do teu abdômen, tá bom? Então, gente, qual é o primeiro erro que a gente vê aí, né? Como eu estava dizendo. Entrou agora na live, faz acompanhamento, tratamento, tá precisando de ajuda? Faço sim, tá bom, Elaine? Depois você pode falar comigo no privado, tá? E aí eu te dou todas as orientações. E, gente, assim como a Elaine participou aqui, vocês podem ficar bem à vontade de, à medida que eu for conversando com vocês, de vocês participarem, de vocês interagirem. A live fica muito rica quando você que está aqui não fica apenas ouvindo, mas quando você que está aqui, você também escreve algum comentário, quando você também diz, olha, isso aqui aconteceu comigo, eu apresento esse sintoma no meu corpo. Ah, Neise, você falou da tosse, é verdade, eu já tossi muito, já tive crise alérgica de tossir muito, e depois sentia a minha barriga super dolorida. Por que isso aconteceu? Porque esse músculo aqui, que é o músculo que está aparecendo na parte de trás, tá? Que é o transverso, esse músculo que abraça a tua cintura e se insere lá nas tuas vértebras. Esse músculo, ele entrou em ação. E, gente, esse é um dos primeiros erros, né? A gente trabalhar a musculatura errada. Quer perder a barriga depois dos filhos e vai fazer o quê? Trabalhar abdominal tradicional. Olha esse músculo fininho, entendeu? Fininho, muito pequeno. Ele não tem essa ação, ele não tem essa capacidade, o reto abdominal não tem essa ação, não tem a capacidade de fazer com que você ganhe tensão e força na musculatura ao ponto do músculo voltar, ao ponto da barriga voltar, tá bom? Lisa, mas a gente nunca faz exercício com reto abdominal, a gente nunca faz abdominal tradicional para perder a barriga depois dos filhos, para fechar a diástase abdominal? Faz sim, mas a gente faz esses tipos de exercício abdominal, flexão de tronco, ou então o exercício da bicicleta. A gente faz esses exercícios, mas lá no final quase do tratamento, quando essa diástase já está
praticamente cicatrizada e fechada. Aí que a gente insere esse tipo de exercícios, mas se a gente, em primeiro lugar, começa a fazer exercício com reto abdominal, a probabilidade de acontecer é que a tua barriga vai ficar mais estufada ainda, porque os teus músculos, o teu corpo ainda não está saudável o suficiente para você fazer esse tipo de atividade, esse tipo de exercício. Tudo bem? Então esse é o primeiro erro, tá bom? A gente não está trabalhando, contraindo, recrutando esse músculo profundo da barriga, que é o transverso do abdômen. Quando na maioria das vezes o que a gente faz é exercícios para o reto abdominal, e fazer exercício para o reto abdominal nunca vai conseguir perder a barriga depois dos filhos, tá, gente? Nunca. Se tem diástase abdominal, não é por aí que a gente começa. Pelo contrário, a barriga vai estufar mais ainda. O que a gente precisa acionar é esse outro músculo que vocês estão vendo nessa foto na parte de trás, tá ok? Então, deixa eu ver aqui direitinho. Isso aqui eu já falei. Então é isso. Além dessas questões que eu já falei, deixa eu parar de compartilhar. Além dessas questões que eu já falei, esse músculo que a gente viu, o transverso do abdômen, ele também tem a função de fechar a diástase abdominal, ele tem a função de se conectar com o seu assoalho pélvico, para que você também tenha um melhor recrutamento dessa musculatura, porque esses músculos trabalham em conjunto, e recrutar para contrair esse músculo que é o transverso do abdômen. Como é que eu faço? Se eu estou errando por não ativar os músculos profundos, porque o reto abdominal é o músculo mais superficial e o transverso é o músculo mais profundo, aonde a gente erra? Em vez de a gente recrutar o músculo mais profundo, que é capaz de fazer você perder a barriga, a gente está recrutando aqui, está contraindo o músculo superficial, que tem a sua função. Por exemplo, uma das funções do reto abdominal é justamente fazer um movimento de flexão de tronco, né? É fazer um movimento de rotação de tronco também. Então, existem de fazer extensão. Então, esse músculo ele tem muitas funções muito importantes. Mas quando a gente pensa no fechamento da diástase abdominal e perder a barriga, a gente não está pensando, gente, em primeiro lugar, em trabalhar a superficialidade. A gente está pensando em trabalhar naquilo que é mais profundo, tudo bem? E como eu falei, esse músculo também tem a função de fechar a diástase abdominal, tem a função de, juntamente com o assoalho pélvico, fazer com que a sua barriga retorne. Neise, qual é o segundo erro? O seu segundo erro, e é por isso que você não consegue perder a barriga depois dos filhos, por isso que você não consegue perder o estômago, né, alto, é você não acionar os músculos do assoalho pélvico. Essa musculatura está aí no seu corpo e está esquecida. Neise, que músculo é esse do assoalho pélvico? Então, eu tô aqui com o meu assoalho pélvico, tá? Então, os músculos do teu assoalho pélvico são esses aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem os músculos mais superficiais, ok? E aqui por dentro, a gente vê os músculos mais profundos do assoalho pélvico. Mas, aqui ó, os músculos mais profundos, os músculos mais profundos do assoalho pélvico. E você pensa assim, mas o que isso aqui tem a ver com perder a barriga depois dos filhos, com o fechamento da diástase abdominal? Tem tudo a ver, gente. E vou falar já para vocês o motivo, porque tem a ver. E o músculo do teu assoalho pélvico, ele está aqui, ele tem algumas funções. Uma das funções dele é justamente conter os órgãos pélvicos. Então, tem o útero aí dentro, tá bom? Dentro da tua cavidade pélvica, tem o útero, tem a sua bexiga, tem o finzinho do reto. Então, essa musculatura, ela está aqui para poder suportar esses órgãos que ficam aqui dentro. O que acontece se essa musculatura começa a falhar?
O que acontece se essa musculatura começa a ficar muito fragilizada? A gente começa a ter o prolapso, a queda da bexiga. E aí pode ter a queda da bexiga, a queda do útero, pode ter a queda do reto, tá? E aí por exemplo, a bexiga ela vai descendo tanto por falta de suporte da musculatura do assoalho pélvico que a mãe começa a ver uma projeção acontecendo bem aqui no canal, no introito vaginal, tá? Nesse orifíciozinho aqui que é o canal vaginal. Então, quando ela tosse, ela começa a ver uma bolinha aqui, uma bolinha cor-de-rosa bem clarinha. O que significa isso? Significa que o assoalho pélvico está perdendo a função dele. E por que esse músculo ele é muito importante para perder a barriga depois dos filhos? Porque durante a tua gestação, essa musculatura ficou extremamente sobrecarregada. Então, quantas de vocês engravidaram no peso ideal? Quantas de vocês já engravidaram com sobrepeso? Engordaram mais quantos quilos? Engordaram mais quantos quilos depois da gestação? Tudo isso vai sobrecarregando muito a musculatura do assoalho pélvico. E se você já tem diástase abdominal, se o músculo da frente da barriga já não está conseguindo cumprir a função dele, justamente porque o músculo da barriga não está conseguindo cumprir a função, lembra que eu falei que quando você tosse, espirra, ri, esse músculo ele tem que contrair para esse aumento de pressão não empurrar a tua barriga para fora? Quando você espirra, o músculo contrai. Quando você ri, o músculo contrai. Mas, como o músculo está frágil, você espirra, a pressão empurra a tua musculatura para fora. A mesma coisa acontece com o assoalho pélvico. Quando você espirra, o assoalho pélvico fragilizado, aumento de pressão para baixo. É por isso que muitas mães que têm diástase abdominal também têm escapes de xixi, também têm flatos vaginais, também sentem um peso na região da vagina. Então, gente, o segundo erro que a gente acaba cometendo é não recrutar essa musculatura do assoalho pélvico. A musculatura fica muito esquecida. Não é o assoalho pélvico, não, os músculos do assoalho pélvico não são iguais aos músculos da sua mão, que você tá aqui, ó, mexendo, contraindo o tempo todo. É um músculo que fica lá embaixo, que é um músculo antigravitacional, que tá o tempo todo, ó, segurando tudo, segurando o peso dos teus órgãos, segurando o peso de um bebê. E todo esse peso está empurrando tudo para baixo. E ele está aqui, ó, tentando manter tudo firme. Então, quando a gente pensa em perder a barriga depois dos filhos, esse é um dos músculos que também precisa ser recrutado juntamente com o transverso do abdômen. E como é que a gente recruta esse músculo? Eu digo que esse músculo é o músculo que prende o xixi e o pum. Então, todas as vezes que você faz uma contração de prender xixi e pum e subir, prender e subir, você está contraindo a musculatura do assoalho pélvico. Então, foi até algo que eu disse, né? Tudo para dentro e para cima. Quando você contrai o assoalho pélvico, é para dentro e para cima. Quando você contrai a barriga, é para dentro e para cima. Então, a ação do transverso do abdômen, que é esse músculo que a gente falou, vai ser muito mais eficaz se juntamente com ele a gente contrai o assoalho pélvico, tá bom? Então, o segundo erro qual é? Não estar contraindo, ativando, recrutando a musculatura do assoalho pélvico. Não dá para fechar a diástase abdominal sem ter saúde perineal, tá? Não dá. Não dá para fechar a diástase abdominal, até rimou, né? Não dá para fechar a diástase abdominal sem ter saúde perineal. É necessário ter boa ação dessa musculatura. E aí, Neise, como é que eu faço? Se a forma errada de perder a barriga depois dos filhos é não acionar o músculo profundo, lá, que tá lá no fim da minha barriga, que é o transverso, e não acionar um outro músculo profundo, que é o assoalho pélvico, o que eu tenho que fazer de certo? Justamente começar a contrair essa musculatura. E como é que a gente contrai essa musculatura? Tudo para dentro e para cima. Vamos fazer juntamente comigo? Então a gente vai fazer aqui 3 vezes esse exercício. Para dentro e para cima.
Pra dentro e pra cima, pra dentro e pra cima, ok? Eu vou ficar aqui de pé e você aí na sua casa vai fazer o exercício comigo, tá? Você pode ficar de pé, você pode ficar sentada ou você pode ficar deitada. Tem mães que sentem mais a ação dessa musculatura deitada, outras sentem mais a ação do músculo sentada e outros de pé. Então você pode testar dessas três formas, deitada, sentada e de pé, e ver em qual dessas posturas você tem mais facilidade. Na postura que você tiver mais facilidade, é a postura que você vai praticar esse exercício, tá bom? E eu acho bem importante dizer isso porque seu corpo é único. Então não é todas as mães, não são todas as mães que vão fazer o exercício deitada. Não são todas as mães que vão fazer sentada e nem de pé, tá bom? Então, trabalhar de forma individualizada é super importante para também você ver o resultado acontecendo no seu corpo, tá ok? Então, o que a gente vai fazer aqui de exercício? Qual é a forma certa, Nise, de eu fazer esse negócio, então? Se o assoalho pélvico prende o teu xixi e o teu pum, você vai prender xixi e o pum e trazer para cima, ok? E o transverso do abdômen, ele funciona como? Lembra que que eu falei para vocês que quando você tosse, quando você vomita, esse músculo contrai? Então, se o músculo contrai, ele traz a tua barriga para dentro, ok? Então, para dentro e para cima. Então, para a gente ativar, para a gente recrutar essa musculatura que é o transverso, a gente leva a barriga para dentro. É como se a gente quisesse levar um umbigo nas costas. Imagina que você fosse tomar um soco na barriga e aí você contrai a barriga para aquele soco não doer tanto assim. Esse exemplo é ruim para mãe, né? Eu preciso de um exemplo melhor. Então vamos lá, eu vou ficar de pé aqui e aí a gente vai fazer essa contração. Assoalho pélvico para dentro e para cima. Então você vai contrair para cima e ao mesmo tempo barriga para dentro, ok? Então vamos lá comigo? É dessa forma que você vai conseguir perder essa barriguinha que ficou aí depois dos filhos, tá bom? Então vamos lá, gente. Tô com uma bebê com 5 meses, fazendo 5 meses hoje. Então ainda existe alguma flacidez aqui na minha barriga que daqui a pouco vai melhorar também. Então, ó, o que a gente vai fazer? Assoalho pélvico, prendeu, subiu para cima e barriga para dentro, ok? Vamos lá comigo, ó, relaxei. Assoalho pélvico, prendeu, subiu para cima e para dentro, ok? Enquanto a gente faz isso, ombro tem que ficar bem relaxado, não pode prender o ar, não pode fechar a perna e nem contrair o bumbum. Vamos lá? 3 repetições, gente, para dentro e para cima, ok? Então vamos lá juntamente comigo, ó. Prendeu o xixi, pum, subiu para cima, para dentro, relaxa. Prendeu o xixi, pum, para cima, para dentro a barriga. Relaxa, o umbigo foi de encontro às costas. Mais uma vez, vou ficar de lado, prende xixi, pum, ó, pode ver que quando eu prendo xixi, pum, a barriga entra um pouquinho, isso é normal. Prende xixi, pum, pra cima e pra dentro. Relaxei mais uma vez, prende xixi, pum, pra cima e pra dentro. Segura, 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 relaxa. Me digam, conseguiram fazer? Me digam aí se vocês conseguiram fazer. Pra cima e pra dentro. E não é isso que a gente faz, tá? Não é isso que a gente faz. As mães, quando fazem abdominal tradicional, sabe o que acontece? Barriga vai pra fora, barriga vai pra fora, barriga vai pra fora. Então, a gente justamente precisa trabalhar essa contração do assoalho pélvico para cima e para dentro, tá? Solta o ar pela boca depois, você fica respirando normalmente, você não prende o ar, tá? Ó, prende xixi-pum para cima, para dentro. Vou fazer sem falar, para você ver como funciona. Você vai respirar normalmente, tá? Então aqui, ó, tô paradinha, não vou falar, ó.
você vai respirar normalmente, tudo bem? Eu fiquei quieta aqui para você ver como é que funciona, tá tudo bem? Então você vai inspirar. Pode inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Novamente, ó. Inspirou, prendeu, para cima, para dentro. É bom, enquanto você estiver fazendo esse exercício, quando você prender o assoalho pélvico para cima e para dentro, você juntamente com isso soltar o ar pela boca, tá bom? Eliane, tô gostando de ver, Eliane, tá super participativa. E aí me ajuda também, porque tem alguns detalhes que vocês vão falando e aí eu também vou orientando vocês de uma forma mais completa, tá bom? Então, ó, você pode inspirar antes do exercício, inspira. Quando for soltar o ar, prende o assoalho pélvico e a barriga vai lá nas costas. Então, ó, inspirou, solta o ar. Inspirou, prende, barriga foi nas costas. Pra cima, pra dentro, solta o ar. Mais uma vez, inspira, prende. Prende o assoalho pélvico e o abdômen, tá? A gente nunca prende ar. Quando você fizer a contração, você solta o ar pela boca. Então, mais uma vez, inspirou, solta o ar, prende o assoalho pélvico, pra cima e pra dentro, barriga entrou. Tudo bem? Você pode fazer 5 repetições de manhã, 5 repetições à tarde, 5 repetições à noite, tá bom? Com quanto tempo a diástase fecha sozinha, a gente vai falar sobre isso numa outra live, mas em até 2 meses ela deve fechar sozinha, tá? Se até 2 meses pós-parto a diástase não fechou, ou seja, você continua com 2 dedos frouxinhos e é profundo, aí já vai precisar de auxílio, já vai precisar de uma ajudinha para ela fechar, tá ok? Lembrando que a diástase não fecha completamente, tá? A diástase não fecha completamente, o músculo não gruda no outro. A gente tem entre os músculos um tecido que é a linha alba. Então, é normal a gente conseguir colocar um dedinho meio bem apertadinho na hora que a gente faz a avaliação. Isso é normal. O importante é que o dedo não entre lá dentro da barriga. Se passa, entra direto, já significa que precisa de tratamento. Mas com 2 meses, tá? Em até 2 meses pós-parto, deve fechar. Se não fechou, vai precisar de ajuda, tá? Precisa de ajuda. Andréa falou que tá aqui sem conseguir fazer nada. 3 filhos. Ah, meu amor, sei bem como é que é. Também tenho 3 filhos, mas tô conseguindo aqui me virar, dar um jeito aqui pra vida andar, tá bom? E olha, tenho mães, tô com mães agora no programa, mães que começaram o tratamento da diástase com 2 meses e meio pós-parto, 3 meses pós-parto. Uma coisa maravilhosa essa turma, gente. As mães se cuidando assim, com o bebê pequenininho, mãe com o bebê com 9 meses, já se cuidando. E é importante dizer que, Neise, mas eu tô aqui, meu filho já tem 10 anos, mesmo assim eu consigo fechar a diástase abdominal? Consegue. Meu filho tem 15 anos, eu consigo fechar a diástase, consigo perder a barriga. Ainda tem jeito pra mim? Com certeza, totalmente tem jeito pra você. Porque esses músculos que a gente está falando, eles respondem. O que a gente precisa é começar a acordar essa musculatura, acionar essa musculatura da forma certa, né? Para que você, de fato, tenha um resultado acontecendo no seu corpo. Porque, assim, muitas mães, elas travam num obstáculo. Elas dizem assim, mas eu já fiz exercício. Não adiantou. Não vi resposta acontecendo no meu corpo, gastei tempo, gastei dinheiro, minha barriga não voltou. Então, gente, e aí você trava, né? Você trava nesse negócio, né? Eu já fiz exercício, uma muralha se levanta diante de você. Eu já fiz exercício, mas não adiantou pra mim. E aí eu te pergunto, esse exercício, por exemplo, que eu tô falando aqui, você já fez?
Muito provavelmente não. Junto com esse exercício, você integrou outros exercícios gentis, leves, que vão estar curando o teu corpo de dentro para fora? Muito provavelmente não. Você já teve auxílio profissional? Muito provavelmente não também. Você está tentando trilhar esse caminho sozinha. E aí, é claro, haja desestímulo, haja frustração, né? Porque a gente não vê um resultado acontecendo ali na barriga, apesar de estar se esforçando. Então, não levanta essa muralha diante de você, não. Ah, mas eu já fiz exercício e não funcionou. Muito provavelmente você não fez aquilo que você deveria fazer, que eu estou falando aqui na live de hoje. Muito provavelmente você cometeu esses erros de acionar muito mais o reto abdominal do que o transverso do abdômen, aquele músculo fininho que a gente estava mostrando aqui. Muito provavelmente você cometeu esse erro de acionar muito mais esse músculo fininho que está na sua barriga do que esse músculo profundo que de fato vai gerar estabilidade para o teu corpo, que vai conter essa pressão intra-abdominal, tá bom? E muito provavelmente você também não aciona esses músculos do assoalho pélvico, que foi o segundo erro que eu também falei. A gente não recrutar essa musculatura. E existe uma outra coisa, deixa eu ver que tem mãe aqui colocando perguntinha. Deixa eu ver. Eu tenho 2 filhas, a segunda foi onde tive diástase. Tô com muita dor desde ontem. Hoje tô com dor no abdômen. Por causa da diástase, é isso, Elaine? Eu tenho 5 filhos, mas tenho uma de 5 meses. Eu vou conseguir perder? É uma pergunta, Érica. Meu amor, claro que é possível, tá bom? Claro que é possível perder. Eu tenho 3 filhos. Claro, você tem 2 a mais aí do que eu. Eu tenho 3 filhos. E a minha barriga dessa terceira gestação é infinitamente melhor do que a minha barriga da primeira e da segunda gestação. Por quê? Porque na minha primeira e segunda gestação, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não fiz, por exemplo, esses exercícios que eu estou mostrando aqui hoje para você. E já com a minha terceira gestação, com a minha filha, com 2 meses pós-parto, eu já comecei a dar estímulos para o meu corpo. Na verdade, gente, com 48 horas pós-parto, eu já comecei a dar estímulos para o meu corpo. Mas isso é tema para uma outra live, né? Em quanto tempo eu posso começar a fazer exercício? Então, os estímulos podem acontecer 48 horas pós-parto. Eu comecei a dar estímulos bem leves para o meu corpo muito precocemente. Com 2 meses, já comecei todo o protocolo, toda a metodologia que eu utilizo com as mães, utilizando no meu corpo mesmo. E a minha barriga já voltou praticamente toda depois da terceira gestação. Então, sim, Érica, com certeza você consegue perder se você seguir um passo a passo, ok? Então, gente, vamos lá, tá faltando aqui o terceiro erro. Qual é o terceiro erro que a gente comete e por isso a gente não consegue perder a barriga que ficou depois dos filhos? Ou então a gente não consegue perder o estômago alto, tá bom? Deixa eu só ver aqui. A barriga estufada. Tava querendo lembrar o tema da live. Então, qual é o terceiro erro que te impede de perder a barriga estufada? Então, o terceiro erro, gente, é justamente avançar com exercícios intensos sem ter cicatrizado ainda essa separação que aconteceu depois do parto, que é a diástase abdominal. Então, se você tem diástase abdominal, Neise, o que é diástase abdominal? Então, mais uma vez, se tem alguma mãe aqui que ainda não sabe o que é isso, diástase abdominal é essa separação que acaba acontecendo entre os músculos. Toda mãe vai ter diástase na gestação. Até a 35ª semana, essa musculatura vai se abrir para comportar o útero, para comportar o crescimento do útero, para comportar o crescimento do bebê. O que acontece é que hoje a gente considera 66% das mães não tem conseguido uma reversão da diástase abdominal de forma, vamos dizer assim, natural. A barriga não tem voltado.
E aí, o que essa mãe precisa? Ela precisa começar a dar estímulos para o corpo. Então, se a musculatura não volta de forma voluntária, ela precisa começar a dar estímulos, tá bom? Então, a diástase abdominal, a gente vê aí a barriga da mãe antes de ter filhos, durante a gestação e depois que teve filhos também. Então você observa que tanto na primeira imagem, quanto na segunda, quanto na terceira, existe um tecido branco entre o reto abdominal. Lembra lá aquela foto que a gente viu, aquela imagem que a gente viu dessa musculatura bem fininha? Então agora a gente viu o músculo na visão lateral, agora a gente está vendo na visão frontal. Então a gente vê que entre as bordas do reto abdominal existe um tecido branquinho. Esse tecido branquinho é a linha alba. Quanto mais o músculo se afasta, menos tensão existe nessa linha alba. Quanto mais o músculo se afasta, quanto mais profundo é, mais a mãe acaba tendo uma projeção do abdômen. Então, qual é o terceiro erro? O terceiro erro, gente, é justamente nós avançarmos para exercícios muito intensos sem termos curado esse corpo primeiro, sem termos curado o corpo de dentro para fora. E aí a gente não consegue perder a barriga depois dos filhos, porque a gente está pulando etapas. Nós estamos pulando aquelas fases que eu falei para vocês lá no início da live. Então, você pode se perguntar assim, Neise, mas por que os meus músculos não voltaram? Deixa eu parar de compartilhar. Então, você pode se perguntar assim, mas qual é a causa? Por que a gente tem diástase abdominal? Por que meus músculos, eles se afastaram e não voltaram novamente? Então, assim, a principal causa para a diástase abdominal é a gestação. O principal fator de risco é a gestação. Agora, Neise, eu não tive filhos, mas fui no médico e o médico disse que eu tenho diástase abdominal. Isso é possível? Sim, isso é possível. Até homens têm diástase abdominal, tudo bem? Então, não é algo característico para mulheres. Mas a causa principal da diástase abdominal é justamente, o maior fator de risco é justamente a gestação. E aí você se pergunta, mas Neise, por que a minha barriga não voltou depois dos filhos? Por que meu músculo ficou afastado? Então, assim, uma das causas por que essa musculatura não voltou depois que você teve filhos pode ser por causa das próprias demandas do pós-parto. Então, a musculatura ficou afastada, porque vai afastar, é fisiológico, tem que afastar, eu não quero aqui apavorar ninguém. Eu não trabalho debaixo do pavor, do medo quando eu falo sobre diástase abdominal. Eu já reabilitei o meu corpo depois da segunda gestação da diástase abdominal, fazia exercícios super avançados e agora na terceira gestação não é diferente. Estou respeitando a fase que eu estou vivendo, 5 meses pós-parto. Minha diástase já está praticamente fechada, já voltei para a musculação, mas ainda fazendo exercícios muito leves, porque eu estou nesse processo de reabilitação. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque você não tem que ficar assustada, você não tem que ficar apavorada. Eu não trabalho com medo, com uma fobia com relação à diástase abdominal. Não é dessa forma que eu trabalho. Meninas, entendam algo. Diástase não é diagnóstico final, tá bom? Olha bem aqui nos meus olhos, ó. Diástase não é diagnóstico final. O estado como está o seu corpo hoje, talvez você olhe para você mesmo, sua autoestima esteja super baixa, sua autoconfiança também. Ó, a mãe tá falando aqui, ó, fiquei com a barriga grande, tenho 5 filhos, 4 de parto normal, a última foi cesárea, a minha barriga ficou caída. Não sei se porque eu engravidei quando estava com um bebê de 7 meses. Com certeza, Regina, é relevante essa história que você está falando, tá? A história pregressa. Então, é relevante o fato de você ter tido 5 gestações. Então, essa barriga distendeu muitas vezes. É muito relevante você ainda estar num processo onde o seu corpo estava tentando se readaptar novamente e você engravidou de novo. Então, o seu corpo ainda estava resgatando, né, aquele corpo pré-gravídico. Então, ele ainda estava num processo de resgate e aí, de repente, você se viu grávida novamente. Muito provavelmente, tipo assim, é 99% de chance de você ter diástase abdominal. 5 gestações.
da quarta para quinta gestação, você estava com um bebê de 7 meses, quando engravidou novamente, assim, tem diástase abdominal, tem que tratar, tá bom? E tem que tratar porque, como eu falei, se o músculo da frente da barriga não está cumprindo bem a função dele, vai sobrecarregar outros músculos. O assoalho pélvico também vai ficando sobrecarregado. E a mãe que tem diástase, muitas delas também têm escape de xixi, tem flatos vaginais. Se não cuida direitinho da musculatura do assoalho pélvico, esses órgãos que estão aqui na pelve, eles podem descer. Então, assim, como eu falei, não existe recuperação da diástase abdominal sem saúde perineal. Precisa trabalhar tudo junto. E eu tava falando aqui, né? Você às vezes pensa assim, mas por que minha musculatura não voltou? Por que a diástase abriu e não fechou, Neise? Eu não entendo por que não fechou. Então, um dos motivos pode ser por causa das próprias demandas do pós-parto. Então, você tá com um bebê pequeno, com o teu abdômen super fragilizado ainda, e você levanta de uma forma inadequada, você senta de uma forma inadequada, você levanta do sofá, você levanta da cama, você faz muitos movimentos de flexão do tronco, mas, como eu vou dizer, não de forma cuidadosa. Esse abdômen que já estava frouxo, com todas essas demandas, sem os cuidados necessários, pode fazer com que essa musculatura que estava aberta continue aberta. Porque a gente não está dando estímulo e porque a gente está se movimentando de uma maneira muito inadequada. Um outro motivo do porquê que a diástase ficou aberta e não fechou novamente é porque a gente começou a fazer exercícios muito avançados sem considerar a lesão que existia ali. Então, se já existia uma lesão, que era a diástase abdominal, podia ser que esse corpo respondesse de forma voluntária, sozinho, a diástase fechando. Mas se a diástase estava aberta, você começou a fazer exercícios muito intensos, pode acontecer da diástase abrindo cada vez mais por causa dos exercícios intensos, porque a gente não curou o corpo de dentro para fora. Consegue entender isso? Faz sentido para vocês? Outra mãe tá falando aqui, eu tive, a minha filha faz 4 anos, ainda pode voltar ao normal? Com certeza, Eliane, com certeza. Então, eu tenho mães que eu atendi com filhos com 10 anos, com filhos já com 14, 15 anos, a mãe na menopausa. Então, com certeza tem resposta para você, pro teu corpo, tá? Me acompanha aí nesse ano de 2023, tá bom? Então, gente, vamos fazer aqui uma recapitulação só pra gente terminar. Regina falou que não perde xixi. Ótimo, Regina. Tendo em vista que você teve 5 filhos, né? Teve uma gestação uma em cima da outra, você não tem incontinência urinária, é um excelente sinal, tá bom? Mas muito provavelmente tem diástase abdominal, tá? Ainda mais por causa de tudo aquilo que você relatou. Porque também a barriga tá grande, porque a barriga não voltou, né? Quanto tempo tá o seu 5º filho? Tá com quanto tempo? Coloca aqui nos comentários. Então, gente, vamos só fazer uma recapitulação aqui. O tema da nossa live foi 3 erros que te impedem de perder a barriga estufada depois dos filhos. E nós vimos que esses 3 erros acontecem devido a, primeira coisa, você não está conectando os músculos profundos do seu abdômen. Que músculo é esse? Transverso do abdômen. É o músculo que funciona como efeito espartilho, cinta modeladora, que abraça a tua cintura. Se você já fez alguma coisa, algum exercício, muito provavelmente foi trabalhando o reto abdominal, e esse músculo reto abdominal não te faz perder a barriga depois dos filhos, não te faz fechar a diástase abdominal, mesmo que seja um músculo que a gente trabalhe sim no tratamento da diástase abdominal, mas não em primeiro lugar. Se eu não recupero primeiro os músculos profundos, e aí o primeiro erro, não recuperar, não reorganizar o transverso do abdômen. O segundo erro, não recrutar a musculatura do assoalho pélvico. E o terceiro erro, fazer exercícios muito intensos, tendo em vista que a gente continua com uma diástase aberta não cicatrizada. Tudo isso vai fazer com que a barriga continue com o aspecto de estufada. Tudo bem, gente? E vimos aqui também aquilo que você tem que fazer
para começar a perder a barriga depois dos filhos e fechar a diástase, que é o quê? Tudo para cima e para dentro. Como é que você vai fazer isso? Tudo para cima e para dentro. Você vai recrutar, contrair a musculatura do assoalho pélvico, prendendo o xixi e o pum, trazendo para cima e ao mesmo tempo levando a barriga para dentro, como se o umbigo fosse colar lá nas costas. Então, tudo para cima e para dentro. Lembrando que a contração do assoalho pélvico não é só contrair, é contrai para cima, para dentro, ok? Como é que a respiração fica? Inspira pelo nariz, solta o ar, para cima e para dentro, ok? Regina tá falando aqui que o filho ou a filha tá com 4 meses, então tá com pouquinho tempo ainda, né? Mas a hora é essa, o momento é esse de vocês perderem essa barriguinha que ficou depois dos filhos, tá bom, gente? Então é isso. Essa é a nossa primeira live. Não, na verdade a gente já fez, né, uma série de lives no mês passado, mas vou contar a partir de agora, #1, primeira live de 2023, e teremos um ano inteiro maravilhoso, com muito conteúdo para você, mamãe, perder a barriga depois dos filhos. Me acompanha por aqui. Se você gostou do conteúdo da live de hoje, chama outras mães para estarem aqui também toda quinta-feira, tá bom? E o meu objetivo é aumentar essas lives, tá? A gente vai ter 2 lives por semana, não vai ser apenas uma na quinta-feira. Muito provavelmente a gente vai ter live terças e quintas, tá? Então vai ter muito conteúdo. Então se você conhece outras mães que não conseguiram perder a barriga depois dos filhos, manda os meus conteúdos para ela, dizer que essa menina aqui é a Neise, ela é fisioterapeuta, ela faz live semanal lá no Instagram dela, ensinando como perder barriga, como fechar diástase. Então, distribui esse conteúdo aqui para que outras mães também possam ser ajudadas, tá bom? Foi útil para você? Elialine, deve ser 2 nomes juntos, né? Eu esqueci. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Façam esse exercício que eu ensinei, tá bom? Façam durante o dia, 5 vezes de manhã, 5 vezes de tarde, 5 vezes de noite. Se você fizer isso, você já vai estar acordando maravilhosamente bem o teu assoalho pélvico e o músculo profundo lá da barriga que te ajuda a perder essa barriguinha, tá bom? Um beijo, gente, fiquem com Deus, tchau, tchau, nos vemos por aqui, tô voltando com tudo, tá bom? Daqui a pouco vou colocar vários outros conteúdos de rios aqui, super importantes pra você. Um beijo, até qualquer dia aí, fiquem com Deus, tchau, tchau.